não posso, eu tenho que fazer o lançamento das notas, tá? Então, não é por mim não teria problema nenhum, mas daí, é assim, eu vou ser bem sincero, a gente deveria ter um tempo maior, poderia ser daqui 2 semanas essa avaliação, né? Mas existe um calendário que vem de cima para baixo, né? Então vem lá de cima, daí vem o Ricardo, e o Ricardo passa para a gente. Não adianta a gente, Ricardo, deixa eu entregar depois. Ele não tem como ele conseguir controlar isso, né? Mas se vocês observarem, inclusive o tema da aula de hoje é prototipagem, para fechar a 2.3, ok? Então, a prototipagem, nós vamos ver os conceitos, é teórica e rápida essa aula, e depois a gente vai ter uma aula um pouco mais pesada, que a gente entra já no dimensionamento, na 3.1, tá? Então, depois nós vamos ver na avaliação, lá na atividade avaliativa que eu passei para vocês, e eu vou dar alguns spoilers. Eu vou dar algumas dicas, como vocês fazerem. É bem tranquila a atividade. Eu acredito que vocês consigam fazer até nesse horário de aula, após o intervalo, eu explico e vocês conseguem fazer. E finalizam hoje, sem apertar vocês. E eu sei que os outros professores também vão passar atividades, né? Então vamos lá, pessoal. Prototipagem. Então, quando uma máquina ou equipamento é projetado, é necessário realizar muitas atividades, tais como memorial de cálculo, análise técnica, construção de modelos, protótipos, a realização de testes, então garantindo essa viabilidade técnica e econômica para construir o equipamento. Na verdade, essa seção, ela faz o quê? Quando ela entra em prototipagem, ela pega tudo aquilo que a gente aprendeu lá atrás, na unidade 1 e na unidade 2 e junta. Por quê? Nós já aprendemos todos os conceitos básicos antes. Ou seja, eu tenho que fazer um planejamento, fazer o projeto do que eu vou fazer, não confundir com o projeto, vamos chamar assim para separar, o projeto executivo do projeto de planejamento, tá? Então você vai fazer todo o planejamento, todo aquele projeto, analisar mercado, analisar custos envolvidos, analisar tudo. Como eu falei, e eu citei até exemplo de carros. Por exemplo, a Fiat está lançando, ela já deve lançar nos próximos, não diria dias, mas meses seria a palavra mais adequada, um SUV projetado sobre a base do Argo. Professor, é bom ou ruim? Eu não vou entrar no mérito. Né? Mas o que a Fiat fez? A Fiat fez um estudo mercadológico, analisou o mercado ali, olhou, espera aí, calma lá, deixa eu ver. Opa, o povo está ganhando dinheiro com esse negócio. Calma lá, a gente tem que fazer alguma coisa. Essa onda SUV começou em 2003 com a Ford. Ela pegou o Fiesta e criou um Frankensteinzinho de nome Export. Professor, meu Export os primeiros Export, pessoal, pensa numa coisa estranha. O que é coisa estranha, professor? Primeiro lugar, eles lançaram algumas unidades com motor 1.0. Não é o 1.0 chique que a gente tem hoje, turbo alimentado, ou com injeção direta. Não, era aqueles 1.0 de 20 anos atrás que atingiam 55 cavalos de potência, 50, 55, os melhores chegavam perto de 60. Então, era aquela geração de motores mais antiga, 1.0. Então, a Ford fez o quê? Olhou no mercado, nicho de mercado, tem SUV. O que tem no mercado na época? Na época tinha a Blazer.
e a Explorer da Ford, que era cara, era importada, cara, e não competia muito, era mais nicho de mercado. E tinha algumas outras coisas aí dentro desse nicho de mercado, por exemplo, a SW4 da Hilux, mas que era importada. Ou seja, você tinha uma gama de SUV importado. Vamos falar em termos de valores hoje. Seriam carros na faixa de 200 a 300 mil. E aí a Ford olhou e falou, sabe de uma coisa? Tem mercado. Vamos fazer esse negócio aí. E aí eles viram, opa, vamos lançar alguma coisa na faixa de 80 a 100 mil que a gente vai vender. E fizeram, tanto lançaram. Ele tinha tantos erros e tantas falhas de projeto que alguns EcoSports derrubaram o motor no asfalto. Pensa que legal. Eles fizeram de tal forma, tão bem feito o projeto, que a estrutura não aguentou e desceu o motor no asfalto. Então, assim, ocorreram vários erros nessa primeira geração. Mas o que eles fizeram? Qual que foi a grande sacada? Eles pegaram o Fiesta, levantaram a suspensão, colocaram um aviso no parasol ali, olha, cuidado que escapota em curva, não é confiável. Eles mesmos já sabiam disso. O ar-condicionado era o mesmo, o volante, tudo mesmo, do Fiesta. Tudo rigorosamente a mesma coisa. E aí o ar-condicionado não dava conta, tinha problema de eficiência energética. Por quê? Vocês sabem muito bem, se não sabem, vão aprender em refrigeração, que você dimensiona o ar-condicionado. Vamos lá, vamos ver se alguém responde essa. Você dimensiona em função do quê? Qual que é a unidade que você dimensiona? É em BTUs, eu sei, mas pensando no quê? No espaço, em volume cúbico, ok? Volume cúbico. Ah, é um ar-condicionado residencial, é volume cúbico. Ah, precisa mais BTU. BTU é unidade de medida, não confunda. Você dimensiona o ar-condicionado para volume cúbico. Ok? Espaço. O export não era diferente. Só que o detalhe é que, quando você dimensiona um ar-condicionado, você tem um pequeno detalhe, mas que faz a diferença. Área de vidro. A área de vidro do Fiesta era menor e o volume interno menor. Logo, o ar-condicionado do EcoSport não dava conta. Os primeiros, tá, pessoal? Ah, professor, tá ficando... eu não estou falando dos atuais, eu estou falando dos primeiros. A primeira geração EcoSport, lá de 2003, 2004, que daí, na sequência, eles corrigiram os erros bizonhos que eles cometeram, inclusive eliminando o motor 1.0. Aí lançaram, deixaram na gama 1.6 e 2.0. Ok, mas eles fizeram o quê? Pegaram um carro e elevaram a suspensão, um carro que tinha um bom projeto, ok? Mas era carro, um hatch. Subiram a suspensão e aumentaram a carroceria. Foi o que eles fizeram. E alguns ajustes aqui, outros ajustes ali, não ficou grande coisa. O projeto ficou mais ou menos. Mas foi um sucesso de mercado. Tanto que se apagou essas primeiras unidades que deram problema e foi um sucesso de mercado. Por que ele foi um sucesso de mercado? Por quê? Apesar deles pensarem em economizar e fazer algo barato, eles fizeram o quê? Eles planejaram, viram o custo, o nicho de mercado, a oportunidade, e aí eles executaram. Provavelmente, tema da aula de hoje, eles também não se dispunham da tecnologia que a gente tem hoje, de análises, tá? Não, essa tecnologia não era tão forte como há 20 anos atrás, quando eles fizeram o projeto, ok? Porque, ele foi lançado em 2003. Não se engane. Esse projeto do Argo, do SUV do Argo, que vai ser lançado, ele se iniciou há 3 anos atrás, no lançamento do Argo, tá? Então, assim, isso são dados que vocês têm que se acostumar.
O que chega no mercado, ele ficou 3 anos antes. E para testar, para verificar, analisar, você faz o quê? Aula de hoje. Prototipagem. Você desenvolve o protótipo do carro. Então, voltando ao exemplo do Argo da Fiat, que a gente está comentando, só para fechar o link. Então, o Argo da Fiat, claramente, ele foi inspirado no quê? Naquele modelo da Honda, o WRV, que foi feito sobre o Fit. Eles pegaram o Fit, subiram o curso da suspensão, trocaram amortecedores e molas, evidentemente, e subiram o curso, elevaram o capô e elevaram a traseira. Em vez da traseira ser inclinada, igual no Argo, ela ficou um pouco mais reta. Tá? Então, essa foi a ideia. Esta foi a concepção que eles fizeram, baseado no que foi feito já em outros casos. E se você pegar o Creta da Hyundai, é a mesma coisa. Pegar o Toyota, o crossover que eles lançaram agora, em cima do Corolla, acho que é Corolla Cross, enfim, todos eles são SUV derivados de carros menores, tá? E aí eles ganham dinheiro. Quem está dando risada com essa brincadeira é a Volks. Ela lançou o Nivus. O que é o Nivus? Pega um Polo, dá umas bombas pro Polo, manda o Polo para academia, vai lá para academia, sobe lataria, sobe suspensão. É o Nivus, tá? Então, e está vendendo bem. Devido a essa onda, essa moda, SUV. E assim, por que se explica esse fenômeno? Pessoal, vamos ser bem sinceros. Nesse nível de qualidade que a gente tem de pavimento, você ter um carro mais elevado significa menor chance de você ter problema de arrastar o carro, bater embaixo, etc. Então, o SUV se torna mais interessante. Em primeiro lugar, não. O que faz vender o SUV, uma das coisas assim, que é um chamariz, é a altura, a posição de direção. Quem já dirigiu caminhonete sabe exatamente o que eu estou falando. O SUV, ele te proporciona uma altura mais elevada do chão, logo uma visão melhor do trânsito, uma sensação de segurança maior. Por isso ele vende tanto. Associado a isto, vem a ideia de algo mais jovem, algo mais jovial, e também a questão ilusória de você ter maior capacidade de carga de transporte. E isso é fato de análise. Isso é uma coisa muito simples de analisar, pessoal, porque é só você pegar dados dos veículos disponíveis no mercado, tá? Então, só para completar essa ideia desses veículos, vou pegar aqui, ó. Como eles vão fazer Oi? a modificação no veículo? Oi, não entendi. Pode repetir a pergunta? Luana, pode repetir a pergunta? Eu não ouvi. Tá. Então, eu acredito que a Luana abriu sem querer o áudio. Professor, Oi. Oi, pode falar. Pode falar. Oi, Luana, você queria falar alguma coisa? então, porque minha internet ficou ruim aqui. Mas Tá. quando eles vão fazer uma modificação, uma melhoria,
eles têm critério para escolher o veículo ou eles escolhem aleatoriamente? Não. Eles se baseiam na questão mercado. E o que acontece? Vamos lá. Qual que é o grande barato dessa história? Está aqui o projeto e dá para a gente ver bem. Tem um projeto que mostra ele melhor. Deixa eu ver. Deixa eu... Eu acho que é nos Segredos Automotivos que eu vi. Automotivos. Esse site é bem legal para isso. Para olhar segredos. E eles têm parceria com a Quatro Rodas. Aqui, ó, Silvio. Eu estou, na verdade, não no site, né? E sim nas imagens. Ó. Aqui, ó, da Quatro Rodas. Ó. É esse aqui, ó. Tem a reportagem depois, nesse site vocês podem acessar e ler. Então, o que acontece? Ó, é o mesmo modelo. Só que aqui é uma pré-série ainda, esse já é o definitivo. Então, o que acontece? Qual que é o grande barato? Vamos pensar na história. Eu pego o Argo na versão top, né? Vamos pegar aqui, pesquisar aqui na internet, vou usar aquilo que a gente tem na mão. Preço Argo Fiat 2021. Versões. Eu não quero entrar diretamente no site, nenhum outro site, eu entro aqui, ó. Pesquiso direto, aparece aqui. Olha só. O que está mudando aqui? 53 para 58, equipamento. O que eu mudei desse drive para esse tracking? Equipamento, e aqui eu tive o motor. E agora eu tenho aqui 1.8, troquei o motor, automático, 69. O que os caras vão fazer em relação ao nosso case de estudo? Eles vão lançar na versão mais equipada, por exemplo, ali seria 1.8, o equivalente, mas adiantando para vocês que esta versão 1.8 morre, tá? E eles... Por que esta versão morre, 1.8? Porque este motor estará sendo descontinuado. Até 2022, esse motor não deve mais equipar os carros da Fiat. Eles desenvolveram um novo motor extremamente eficiente, turbo, 1.3. Quer ver? Eu vou mostrar até o motor. Até porque a gente entra na 3.1 em motores. Eu acho que é Stali. Tem um nome. Stellantis. Stellantis. Tá? Então, aqui tem até vídeo no YouTube. Ó, Fiat desembolsa 500 milhões para fazer esse novo motor. Ó, 500 milhões para fazer o Stellantis. Tá? Mas é a relação de potência mais avançada que a gente vai ter no mercado. Peguei aqui, ó. Esses Stellantis, pessoal, esses motores novos da Fiat, 180 cavalos no 1.3 e esse motor é fantástico, a concepção. O senhor vai prestar? Eu não falei que vai prestar. Vai ser bom? Eu não falei que vai ser bom.
Eu falei que é fantástica a ideia, a concepção. Já conto para vocês, tá? Então, se eu não me engano, é 120, deixa eu ver que tem no final, 1.0 é 120. Aqui, ó. Ó, esse 1.0, o Stellantis. Cadê o... Ó, vai servir a vários carros da família. Deixa eu ver só o... ó. 120, realmente, confirmando para vocês, tá? E o outro é 180 cavalos. Então, na verdade, o que eles vão fazer? Se você pegar agora e vir aqui, neste cara, este cara, potência. Olha só quanto que é. 139 cavalos, tá? HP Horsepower. 139 é o motor que, na verdade, isso é outra ideia doida. Ele é 1.71, só que eles arredondam para 1.8. Né? Mas tudo bem, não vamos brigar por isso. Mas esse motor vai ser substituído por esses motores aqui. 180 e 120. Então, o que os caras vão voltando aqui no Argo? O que os caras fizeram? Se vocês conhecem o projeto do Argo, eles fizeram o quê? Colocaram essas caixinhas de roda, certo? Isso é um protótipo rodando, olha só. Deram uma maquiada, colocaram umas coisinhas aqui, uns enfeitezinhos. Por que usa esses apliques pretos no carro? Para dar o efeito de que ele é mais alto, maior. Mas a distância entre o solo dele é essa aqui, ó. Tá? Então, a gente já compara dados dos carros que vocês vão ver que eles aumentam, pessoal, 5 centímetros os carros. E colocam essa proteção preta, esse plástico preto aqui, para dar essa sensação que o carro ficou maior. E eles vão subir o capô, e aqui que ele dá aquela melhorada, ó. Em vez dele descer aqui, eles dão uma esticada. Mas eles usam as mesmas portas, para-brisa frontal, retrovisores, faróis. Às vezes eles mudam, né? Mas assim, o que interessa não é a lata. O que interessa é o que está aqui dentro, debaixo do capô, e é o mesmo. O trem de força é o mesmo, transmissão, tudo é o mesmo. Então, estes motores aqui, essa nova geração da Stellantis, tá? Esta nova geração vai equipar. Mas vamos fazer o seguinte, faz de conta que a Fiat não tem essa nova geração de motores. É que vai coincidir, mas a Fiat não tem ainda esses novos motores turbos. Fantásticos. Por que eles são fantásticos? São fantásticos pela concepção do motor em si. Tanto é que o 1.0, 3 cilindros, é chamado T3. E o outro é chamado T4. São 4 cilindros. Mas o grande barato é o seguinte: os cilindros são modulares. Quem faz isso? BMW. Como assim, professor? Simples assim. A BMW, ela tem, ou seja, o teu motor tem a mesma capacidade de curva. Como assim? Vamos fazer conta fácil, conta de chegada. Faz de conta que cada cilindro tem 0,3, tá? Então, 3 cilindros para formar 1.0 é 0,30303, 0,9, eles vendem como 1.0, a gente já aprendeu ali, tá? Como é que eles fazem essa conta. Aí, o 4, você acrescenta mais 1, ele vai para 1.2, mas, na verdade, vende como 1.3, né? É que eles usam lá 330, daí vira 990, que vira lá 1.200
e 1260 e vira, né, o 1.3. Ah, mas eu quero colocar mais cilindros. Como ele é modular, o projeto, você acrescenta o T, aí ele vira T5 e ele passa a ter em vez de ser 1.3, como a gente já viu que eles dão aquela subidinha no valor, ele vai ser 1.6, 1.7 ou 1.8, né? E eu tenho, por exemplo, 6 cilindros. Adiciona mais um módulo. Então, esse é o grande barato dessa tecnologia. Quem usa ela? A BMW. Na reportagem do site aqui, desse site aqui, vocês têm essa explicação aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Onde é que... Ele tem esse... Ó. Ele é similar ao... Ele fala aqui ao sistema Valvetronic da BMW. Ele... Eu não... Aqui, ó. A diferença entre um motor de 3, 4 ou 6 cilindros é apenas a quantidade de litragem diretamente ligada a isso. Por exemplo, o BMW 1.5 tem 3 cilindros, o 2.0, 4 cilindros, o 3.0, 6 cilindros turbo. Sempre com as mesmas tecnologias, com turbo de duplo fluxo, comando de válvulas variável e Valvetronic. Então, é uma tendência mundial que isso venha a acontecer. Ou seja, esse aqui, ó, 4 cilindros, o 3 cilindros, corta aqui, ó, corta uma parte. Então, o motor é o mesmo, só muda este detalhe. Então, isto é um grande barato. E aqui é a potência específica, que mostra uma outra tabela, depois vocês podem dar uma olhadinha. O que acontece? Esse motor de 120 cavalos, da Fiat 1.0, ele mostra a relação de potência dele 120. Bate todos os outros. Esse é o 1.3 também da Fiat. 135. Ou seja, eles tiraram água de pedra para construir esses motores. Só o torque da Volks que consegue superar o torque desse 1.0, o TSI da Volks, né? Mas veja que o 1.4 da Volks não bate, não consegue, esse 1.4 da Volks não consegue bater o 1.3. Então, eles tiraram água de pedra. Professor, vai ser bom? É outra história. Mas voltando agora, dentro da nossa aula de prototipagem, o que acontece? Vocês viram ali algumas mulas, é chamado mula, o protótipo do carro que está sendo desenvolvido. Então a gente chama de mula. Quando você está criando um novo carro, um novo veículo, ele é chamado de mula. Beleza. Então eles criaram as mulas do Argon que estavam expostas ali para desenvolver o projeto, para verificar. Por quê? Vamos lá. Quando eu levo o carro ao túnel de vento para ver o comportamento aerodinâmico, o coeficiente de aerodinâmico, CX, o que vai acontecer? Quanto pior o resultado, maior o consumo, né? Pior é a estabilidade. Então, o que acontece? O que os projetistas fazem? Eles vão buscar resultados nesse túnel de vento. E aí entra o quê? Prototipagem pesada, tá? E são duas fases de prototipagem bem distintas. A primeira fase, ela é toda computacional. Você explora ao máximo a matriz gráfica para desenvolver essa prototipagem. Então, análise por elementos finitos, tá? Onde você vai testar, analisar e verificar todos os dados do teu projeto. Então, você consegue
Muita coisa. Agora, aí está, ó, spoiler da nossa atividade, tá? Tá aqui. Na própria apostila você tem lá, Autodesk Inventor Professional. É um deles. Você pode utilizar o módulo Stress Análise para ver vibração mecânica. Então, eu já falei para vocês do ANSYS. Então, vocês têm muita coisa, é só vocês colocarem software para prototipagem na internet ali que vai aparecer. Mas eu dou uma olhadinha com vocês depois. Então, o objetivo é o quê? Você faz toda essa prototipagem hoje em 3D. Você verifica tudo. Porque pensa bem, nós já aprendemos o conceito de fadiga. Nós já aprendemos o conceito de desgaste das peças. E eu só vou ter este desgaste quando eu colocar o carro para rodar excessivamente. Ok. Então eu tenho que rodar milhões de quilômetros para que o meu carro seja aprovado. Como assim milhões para o seu carro? Não, milhões porque assim, imagina, eu vou testar uma série de componentes na mula. Tá lá, testando, para cá, para lá, andando e tal, coletando dados. Ele deu algum problema, alguma coisa que você tem que modificar. O que acontece? Eu modifiquei uma peça que impacta em todas as outro conjunto de peças. Então, o comportamento daquelas peças vai ser afetado. Então, eu vou ter que novamente verificar e fazer isso. E outra coisa, eles chamam, até quando eles vão trazer um carro importado para o Brasil, que vem da Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia, enfim, da China, eles chamam o processo de tropicalização. Vocês já devem ter escutado essa expressão. Tropicalização nada mais é que trazer o protótipo e colocar ele para rodar nas condições climáticas que nós temos, que são severas. Tá? Vou dar um exemplo. O que é condição severa, professor? Essa madrugada foi a madrugada mais fria em Santa Catarina, -2 negativo, na Serra Catarinense. Esse carro vai ter que rodar lá. E aí você pega no extremo, lá na região norte, fatalmente passou dos 30, 35 graus. Então veja o gradiente de temperatura variando. Condições de pavimento. Fazer carro para andar na Europa é fácil, o pavimento é bom. E aqui? Então, por isso que você precisa de fazer a mula, fazer os testes de campo. Então, o protótipo a gente pode dividir em duas etapas bem distintas. A apostila está abordando prototipagem em 3D. Ok? Prototipagem computacional. Mas nós temos duas fases bem claras, que é a prototipagem computacional e a prototipagem depois rodando de fato. São os carros pré-série? Não. São os protótipos antes do carro pré-série. Tá? Então, ele traz aqui que o MEF, tá? De elementos finitos, modelagem por elementos finitos, MEF. Então, ele trabalha fazendo o quê? Ele divide a estrutura, ele pega, por exemplo, uma parte aqui, um componente, como ele marcou aqui, ó. Esse componente aqui. Ah, eu quero saber o comportamento dinâmico desse componente. Então, ele cria uma malha, tá? Mas eu vou mais além do que ele está, desse divide em vários elementos. Vamos lá. Vocês estudaram matemática, álgebra, e eu sei que vocês sentem muitas saudades para saber no que eu uso tudo aquilo. Então, vamos agora na série no que eu uso tudo aquilo. Na matemática, vocês aprenderam matrizes e aprenderam vetores. Então, pensa nessa malhinha aí. Essa malha significa o quê? Que eu tenho vetores. Cada nó, eu vou ter um vetor tridimensional. Faz sentido, né? Eu não estou trabalhando com ponto nem plano. Eu estou trabalhando com elementos tridimensionais. Então, eu vou ter pontos tridimensionais. Então, se eu unir dois pontos, eu tenho uma matriz 6 por 6. Se eu unir n pontos, eu cheguei a trabalhar
na disciplina de MEF, com a matriz 26 por 26, e dentro dessas matrizes ainda existiam mais 9 submatrizes 18 por 18. Então, o Excel deu trabalho para o Excel calcular. Então, aí vocês têm uma noção da complexidade dos cálculos que são feitos. Mas o que isso me interessa? Interessa que, se você fizer um esforço neste ponto, ele transmite para todos os demais, até fechar toda a rede. Por isso, é uma análise matricial. Tá? Por isso, elementos finitos, ou seja, tem fim. E ele propaga por toda a estrutura. Tá? Então, ele diz aqui para a gente que métodos por elementos que supram uma metodologia sistemática que determina uma solução com a utilização de um programa de computador. Pessoal, computador trabalha como? Tá? Vocês podem não acreditar, mas nenhum computador de vocês conhece mais do que 2 dígitos. Ok? Nenhum. Só, mas o meu tem não sei quantos giga. Problema sério do seu computador. Ele trabalha com 2 dígitos. Quais os dígitos? 1 e 0. Dígitos o quê? Binários. Tá? Então, o computador, quando ele foi concebido lá atrás, ele já veio com essa base matricial. Para ele já é algo natural. Então, quando você está fazendo escrevendo ali no Word, você não percebe, mas pro computador você está fazendo aquele batalha naval. Exatamente como é a tela do Excel. Você tem linha e coluna. E você tem as informações armazenadas em linhas e colunas. Ah, é Excel. É Excel. E aí? Linha e coluna. Tá? Professor, qual que é a prova disto? Vamos ver se nós conseguimos mostrar para vocês a prova disto. Eu trabalhei bastante tempo com este cara. Eu trabalhei bastante tempo com este cara que eu vou mostrar na tela para vocês. Eu aprendi computação, era mais novo que vocês, com este cara. Tá? Bem-vindos ao WordStar, onde você fazia o texto exatamente dessa forma. E não era tela colorida, não. Ela era a tela do verdão mesmo, assim. Depois, essa tela cinza foi uma evolução. Este é aqui que eu aprendi. E aí, se vocês olharem algumas coisas, vocês vão ver que são coisas familiares para vocês, né? Aquilo que vocês gostam de fazer na prova, Ctrl C, Ctrl V, tá vendo? Ó, vem daqui, tá? E olha só, ele vai marcando as linhas de entrada. Esse já é uma evolução. Este já é uma evolução, tá? Mas é isso aqui, ó. Ele trabalha na forma matricial. E aqui, olha só. Ele já vem com vinha com as letras e tal, teclas de atalho. Então, pessoal, digamos assim, o bisavô, avô do Word, tá? E, só por curiosidade, já que a gente está mostrando, Lotus 1, 2, 3. Este cara adivinha, avô de quem? Não em chinês, sai daí, chinês não. Na época, a China nem existia no mapa. A China não tinha potencial econômico
desenvolvido, não tinha nada. Ainda o Brasil era equivalente à China. O senhor, você ficou louco? Não. É verdade. Olha só. Exatamente assim. Então, o computador é matricial, tá? Então, quando você passa para... Agora vamos... Opa! Vamos aproveitar que a gente está aqui, né? Já que a gente está aqui, olha só. Olha que linda. E olha só, essa é chique. Essa é chiquíssima. Por quê? Ela mostra primeiro elemento, segundo elemento e o global. O que é o global? Porque você analisa exatamente assim, pessoal, a peça. Elemento por elemento e a análise global. Olha só. Então, ele está trazendo para mim aqui 4 por 4, porque ele está desprezando uma das dimensões. Tá vendo? Ó, ele despreza uma das dimensões. Ele não é tridimensional, é um objeto bidimensional. Como é que você sabe? Por isso aqui, ó. Elemento 2. Ó, esse 2 é do elemento, 1 é do elemento, e a matriz é essa aqui. K é matriz de rigidez. Tá? Olha só. E aí você multiplica e você forma. Então, se a gente pegar matriz de rigidez, por exemplo, de uma placa, aí vamos ver se traz alguma coisa legal. Olha só. Ele está trazendo só elementos conectados, que é exatamente aquilo que a gente viu lá. Ele está pegando cada elemento e conectando, ó. Só que cada um desses caras é... Ó, tá vendo, ó? Ó, 1, 2, 3... Ó, 1 de 11. Daí, ó, ele tem aqui, ó. 3, 1, 2, 1, 2, 3. Opa, fechou desse cara. Aí, esse aqui. 3, 1, 1, 3, 3. E assim ele vai fechando, ó. Em relação. 1, 1. É esse nó aqui. 1, 1 de 1. Opa, 1, 1 de 1. 1, 1 de 2. E aqui, 1, 3. 1, 3 de 1. 1, 2 de 1. E assim por diante. Então, é esta a forma de calcular. Ele não é outra forma. Tá? A matriz de rigidez novamente aqui. Olha que coisa linda. Matriz de rigidez de um pórtico espacial. Vamos ver a foto 3x4 do meliante. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Isso aqui. Eu tive que calcular um negócio desse na mão. Pensa que legal. Na mão assim, usando Excel, tá? Olha só. Olha só. Isso aqui, que é uma coisa simples de estrutura, né? E porque quando que você vai analisar a estrutura, pessoal, você faz o quê? Você conta elementos, 1, 2, 3, 4, né? 8, 12. 12 elementos. E você conta nós. Nós são onde eles se conectam. Então, 1, 2 nó. 2 nó, 4, 6, 8 nós. Então, 8 elementos, 8 nós. Olha o tamanho da matriz. E aqui o perfil com a rigidez. Tá? E aqui ele está trazendo a forma com que... as 3 formas com que ele pode operar. Então, assim, não era parte da ideia, mas eu acho assim, vocês fazem engenharia.
Metodologia sistemática que determina a solução utilizando um programa de computador? Não. Vocês viram o que é. É matemática vetorial associada à matriz. Então, a matriz, na verdade, é o somatório dos esforços de elementos. Qual que é o grande barato? Você pega aquele modelinho que a gente acabou de observar ali, tridimensional, aplica uma carga numa daquelas vigas. O que vai acontecer? A carga naquela viga, ela vai refletir em toda a estrutura. Pode ser que dê do outro lado, no outro extremo, bem pouquinho, mas ele vai reagir. Esse é o grande barato de elementos finitos. Tá? Então aí fica fácil de você entender que quando você projeta uma peça e submete ela ao cálculo, onde é que está a tensão de esforço? Você definiu aonde você vai aplicar a carga. Ok. Automaticamente você aplicou ali, ela replica por toda aquela malha de pontos. E aí ela vai concentrar tensões em determinados pontos. Tá? Então essa é a ideia de análise de elementos finitos. E aí você tem o quê? 3 etapas. Pré-processamento, que é a criação do modelo, aquele verdinho e vermelho que nós vimos ali. Ou seja, você pré-carregou, está aqui no software. Como assim pré-carregou? Tá, vamos lá. O que você vai analisar? Teu material tem que ser de alguma coisa. É aço. Ok. Quantos tipos de aço nós temos? Eu nem sei contar e dizer para vocês, sou bem sincero. Mas eu vou usar determinado tipo de aço para aquela peça. Então eu tenho que fazer o quê? O software não adivinha. Você tem que falar para ele. Viu? Vem cá, vou fazer esse negócio aqui, tá bom? Tá. Mas eu vou usar este material. Legal. Então, beleza. Aí você informou o material para o software. Então ele já sabe o quê? Aquilo que vocês aprenderam em resistência dos materiais. Você está falando para ele. Porque o software entende o quê? Deformação, tensão, módulo de elasticidade, resistência à tração, resistência à compressão. Ou seja, você informou para ele. Quando você... Isso que é um grande barato. Os melhores softwares do mercado, ANSYS, como eu falei, né? Você tem lá o Inventor ali da Autodesk. Eles trazem o quê? Bibliotecas. Tá? Então você vai ter uma biblioteca com uma coleção de peças, com uma coleção de informações. Então você cadastra a peça quando não tem. Geralmente, você vai estar desenvolvendo materiais já conhecidos. Por exemplo, um protótipo de um carro. Você vai estar com materiais conhecidos. Professor, mas agora, por exemplo, a BMW está desenvolvendo fibra de carbono para a carroceria. Por quê? Porque a gente já sabe, a gente já viu que a fibra de carbono ela é melhor em tudo em relação ao aço. Peso, resistência, tudo. Ok. Então, comportamento da fibra de carbono, eu não sei. O Waze olha para você e fala, eu também não. Aí você tem que fazer o quê? Leva para o laboratório, ensaia aquele material exaustivamente, consegue dados fidedignos, ou seja, você consegue dados reais, efetivos e eficientes, lança no teu modelo e aí ele vai te dar resultados eficientes. Esse é muito barato, tá? Então, ou seja, uma das determinações para que o software possa executar corretamente a análise das tensões é a escolha ideal do material. Se você não tem um material na sua biblioteca, você tem que fazer exatamente como eu falei. Pesquisar o material, pegar os dados e lançar os dados. A análise, ele vai fazer pelo método dos elementos finitos e vai fazer a análise de todas as tensões. Pessoal, a análise de tensões é algo muito particular. Por quê? Vocês estudaram um pouquinho de metalurgia, ou bastante, eu não sei, eu não tenho essa noção de conhecimento de metalurgia de vocês. Tá? Então,
Que, tá, bainita, perlita, martensita. Eu estou falando grego ou vocês conhecem? Pessoal, foi uma pergunta. Repete que falhou, professor. Bainita, martensita, perlita. Vocês conhecem ou eu estou falando grego? Eu conheço. Você conhece. E você, Luana? Eu conheço só Mainita. Só bainita? Aham. Tá. Termodinâmica, você já estudou termodinâmica? Já. Então você conhece o joelho, quando eu falo do joelho. Ou a Sim. curva C. Sim. Tá. Então, se você cortar acima da curva C, você tem o quê? Perlita. Pode ser fina ou grossa. Abaixo você tem bainita. Certo? Fina ou grossa. E se você trouxer um resfriamento rápido do seu aço, você vai ter o quê? A formação do quê? Martensita. Era isso que você ia falar, né? Então, Sim. esse é o joelho. Então, eu posso, por exemplo, trazer esse resfriamento rápido e como é que eu faço esse resfriamento rápido? Salmoura, gelo, etc. Né? E aí eu posso interromper esse resfriamento rápido e voltar a fazer com que ele continue sendo resfriado. Eu vou fazer uma martensita revinida. Beleza. O que eu estou fazendo quando eu... Isso eu acabei de escrever um processo de têmpera. O que eu estou fazendo quando eu tenho aços em posições diferentes sendo formados por esse diagrama? Meu aço é igual? Meu teor de carbono é igual? É uma pergunta. Pessoal, a gente tem 3 alunos, a gente está em 4 na sala. Ninguém vai responder? É o mesmo carbono, só que o cristal é organizado diferente. Isso, eu mudo a estrutura do meu carbono. Eu posso sair As de um C. impurezas são diferentes, né, professor? Na Adicionada verdade, na liga. vamos trocar impurezas por imperfeições na cadeia cristalina. Você vai gerar imperfeições diferentes, o que vai fazer com que eu mude a minha estrutura de uma CCC para uma CFC, uma compacta hexagonal. O que eu estou fazendo? Eu estou dando propriedades diferentes. Esse aço vai ter a mesma resistência sempre, mecânica? Não. Ele vai modificar. Eu vou ter mais, menos resistência mecânica. Ele vai ser mais dúctil, mais frágil. Ou seja, a minha liga metálica, ela tem todo um comportamento dependendo do tipo de tratamento térmico, correto? Sim. Então, eu vou criar vários tipos de aços diferentes por esse procedimento. Maravilha! Dentro dessa lógica, o comportamento desses materiais, resistência, etc., são os parâmetros que o software vai utilizar para jogar as tensões. Então, se eu entrar com as tensões corretas, ele vai me dar o comportamento exato do meu material. Era nisso que eu queria chegar. Então, eu posso, dentro dessa lógica, fazer análise. E eu tenho hoje aços na construção automotiva ultra resistentes. O que acontece quando eu falo que o aço ele é ultra resistente? Ele tem uma resistência fantástica, professor, é verdade. Mas o que ele quer me dizer ao mesmo tempo? Que ele tende a ser mais dúctil ou frágil, o rompimento dele? Mais dúctil. Frágil. Quanto maior a resistência, maior a fragilidade. Por que eu gero maior resistência? Porque eu tenho mais imperfeições na rede cristalina. Eu tenho um teor maior de carbono. Logo, eu levo o meu aço a romper de forma frágil. Então, quando eu troco o meu aço na modelagem, eu estou fazendo o quê? Dizendo para o software como aquele material se comporta.
e é o parâmetro que ele usa para fazer toda a análise e processamento. Tá? Então, esse pós-processamento, que eles chamam agora, nessa etapa, depois dessa fase de análise, é você analisar o teu modelo e fazer os devidos ajustes. Por exemplo, você viu que naquela peça você criou um ponto de fragilidade. Aí você vai modificar o design, adicionando material, mudando o desenho em si, para que aquela peça aumente a resistência. Então, a ideia é o quê? Para que você construa o teu protótipo, né? Para que ele fique o mais próximo do real. E aí depois você vai para a fase 2, que é a modelagem em si do protótipo, né? Eu prefiro tratar assim, prototipagem computacional, modelagem pode ser computacional também, mas eu prefiro separar prototipagem computacional e prototipagem, né, de veículo, o veículo de produção, ou seja, pensando já no protótipo de produção. Não é o pré-série, sim o protótipo de produção. Tá? Então é onde você vai fazer todos esses ajustes. A prototipagem rápida, que é uma técnica que eles chamam de uma nova técnica aqui na apostila, que permite a construção rápida de modelos elaborados a partir de um software auxiliado por computador 3D. Na verdade, o conceito fica um pouco vago, mas se você começar a pensar fora da casinha, você tem as impressoras 3D. O que a impressora 3D faz? Ela trabalha principalmente, mas não só, com polímeros, ok? E você tem polímeros de alta resistência. Claro que não se compara a um aço, mas você tem fabricação de peças poliméricas de alta resistência. Então, hoje em dia, eles estão evoluindo para outras áreas, para que as impressoras consigam produzir modelos cada vez mais sofisticados. Evidentemente, a gente tem limitações. Nós não conseguimos fazer prototipagem e depois gerar a peça em 3D de tudo quanto é coisa. Mas você consegue perfeitamente prototipar e fazer em 3D uma peça metálica. Você não vai usar ela no teu carro, né? Porque ela não vai ter a resistência da peça metálica, mas você vai poder analisar no modelo no tamanho real, tá? Antigamente, pessoal, vamos voltar a 30 anos atrás no tempo, sabe como que eram construídos os modelos? Vamos falar do 147, do Uno. Era construído o modelo em argila, em tamanho menor, depois em tamanho, fazer em escala 1:5, depois fazer em escala 1:1 em argila, para analisar como é que ia ficar o modelo. Por quê? Porque eles não tinham tecnologia 3D para poder facilitar. Então, a ideia é o quê? A ideia é cada vez mais utilizar essa tecnologia de polímeros. Quando a gente fala de polímeros, na verdade não se fala polímero, nós falamos nome chique, compósito. Como assim? Compósito, você adiciona partículas metálicas, por exemplo, num polímero, e você consegue uma liga num compósito. Por exemplo, as aeronaves, os aviões. Vou pegar aqui. Tá? Olha só. Ó. Aviação.org. Ah, mas...
Ó. Aqui, substituindo, ó, fibra de alumínio, fibra de carbono, eles estão substituindo por compósitos. Ah, professor, é plástico? Não, é compósito. Nome chique. Tá? E o que são materiais compósitos? Vamos direto aqui, ó. Então, ele está dando exemplo de viga e concreto. Ó, no caso, materiais de uso aeronáutico, parte-se do mesmo princípio. No lugar de aço, usa-se, em geral, fibras extremamente leves e resistentes à tração, mas que são, como qualquer pedaço de linha, não se comportam de forma muito interessante em relação à compressão. Né? Então, ou seja, eles reforçam com fibras metálicas, o polímero. Daí, da onde que vem compósito? Compostos. Ok? Então, é feito a modelagem, e a modelagem é feita, na modelagem é feita a formação desses compósitos. Tá? Então, eles vão construindo. Então, até uma particularidade dos compósitos, em função de descargas atmosféricas para proteger as aeronaves, então, além do compósito, eles têm que ter uma malha de cobre. Por quê? A malha de cobre conduz eletricidade e evita que você tenha problemas. Então, você tem um compósito, um polímero reforçado com uma fibra metálica, vem um raio e não consegue atravessar aquele compósito. Né? Então, existem pesquisas, ainda na área de pesquisas, mas bem promissoras, para substituir a fibra metálica por grafeno, porque o grafeno conduz a eletricidade. E aí você evitaria de ter que usar essa fibra. Então, só para vocês terem essa noção, o que acontece? Eles estão conseguindo, dentro dessa linha, produzir peças tridimensionalmente com impressoras. Imagina quanto não vai baixar os custos, né? Quanto não vai se tornar mais rápida a produção, né? E aí, dentro disso, você fez o protótipo, você construiu todo ele, você vai testar para ver aquilo que você não conseguiu ver, ambientes operacionais. Então, os testes de concepção do equipamento, tração e compressão, durabilidade da máquina e dispositivo, verificação de desempenho e ensaio de normas. Então, você obrigatoriamente, após fazer todos os testes, etc., você tem que fazer. Por exemplo, um dos testes que é feito teste físico, que, embora você consiga modelar e provar que funciona, mas você, para homologar, precisa, é o Latin Cap, que é um teste de impacto, do qual você submete o veículo ao impacto, e conforme este impacto, você tem um resultado de cargas aplicadas, e uma deformação, e um dano aos passageiros. Então, a ideia desse Latin Cap é nada mais que trazer dados para que os veículos possam melhorar o seu desempenho, a sua performance na proteção dos passageiros. Esta é a função deste ensaio, do Latin Cap. Tá? Então, pessoal, essa aula de prototipagem, como eu falei, era uma aula mais rápida, mais tranquila. Nós terminamos ela aqui. Dúvidas, perguntas? Não, professor, está bem tranquilo. Beleza. Não é um assunto difícil, né?
Tá? Então, pessoal, dando sequência, eu quero pelo menos começar a nossa aula 3.1. Porque sempre que a gente tem uma unidade nova, nós fazemos a introdução. Então, a gente começa ela para finalizar na próxima. E assim a gente vai recuperando um pouquinho a cada aula, não fica tão pesado assim. Tá? Então, o livro 3, ele fecha... O livro, na verdade... Desculpa, a unidade 1 e 2, ele fecha um conteúdo do qual você analisou. Desde o planejamento, programação, vem vindo, prototipagem, onde a gente concluiu a nossa aula. Tá? Então, este fechamento lá da unidade 2, passando para a unidade 3, nós passamos ao quê? A um outro conceito, onde a gente vai trabalhar com muito mais física envolvida, né? E resistência dos materiais. A gente passa a falar sobre dimensionamento do sistema de transmissão de potência. Então, os tipos utilizados como fonte para motores e transmissão dessa potência. Então, onde a gente vai definir as variáveis relevantes para a escolha de uma transmissão, escolher o tipo de transmissão de potência, dimensionar a transmissão e projetar a transmissão. Então, a gente vai trabalhar com esses conceitos nas 3 aulas da unidade 3. Tá? Eu só vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação